Esse é o encargo, né? Assim foi, irmãos, na vida de José. Assim foi na vida de José. José, ele foi temente a Deus por ensinamento dos seus pais. E também José, ele andou debaixo dos cuidados e da direção dos seus pais. Ele provava de um cuidado maior de seu pai, de Jacó, não é? Os irmãos iam para o mato, cuidar do gado, levar os gado a pastar, e José ficava com o pai. O pai só mandava ele, vai lá ver o que teus irmãos estão fazendo. Aí ele ia lá, olhava tudo, via tal e voltava. Pai, ó, negócio é o seguinte, hein? Eles estão meio largados lá, né? Sempre contando o que ele via. Então, graças ao Senhor, né? Deus tinha um plano muito grande na vida de José. Por intermédio de uma atitude não muito bem pensada dos seus irmãos, uma atitude raivosa, de ciúmes até, José, nós sabemos que foi vendido para o Egito, né? E os seus irmãos, por parte de pai, né, compraram ele e foram vender lá no Egito. Os ismaelitas, os filhos de Ismael, foram vender José no Egito. Graças a Deus. Né? Isso irmãos, é só assim uma pequena introdução para os irmãos entenderem, né? José estando lá no Egito, já preso, adiantando um pouco na história, nós sabemos que ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro lá na prisão, né? Mas Faraó teve um sonho em que ele chamou os seus, como é que fala lá, os seus magos, os adivinhos, para explicar o sonho que Faraó teve. Mas eles não conseguiram fazer. Aí então o copeiro falou para o Faraó, falou, olha, que o copeiro já estava restabelecido ao serviço de Faraó. Ele falou, lá na prisão, lá eu e o padeiro tivemos um sonho, e tem um hebreu lá, um rapazinho lá, um moço lá que interpretou nossos sonhos. Ele interpretou e é verdade e tal. Chama ele, Faraó falou. Aí pegaram, cortaram a barba, tomou banho, trocou de roupa e veio lá até Faraó. Veio José lá. A Bíblia fala assim, né? Ele veio lá, todo bonitinho. Faraó então contou o sonho. E engraçado, irmãos, o que José disse para Faraó. Faraó falou assim, olha, ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Mas José respondeu, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha só, ele não aproveitou, não, eu preciso sair da cadeia, né? Não, eu falo sim, me dá uma promoção, tira eu de lá. Falou, não está em mim fazer isso. Deus vai dar resposta para você. Puxa, irmãos, que sabedoria. E aí, já Faraó contou o sonho, né? De 7 vacas gordas que foram devoradas por 7 vacas magras, e as magras continuaram magras. E as espigas, bonita, boa, que foram devoradas pelas espigas mirradas. Não foi? Então José falou, olha, é 2 sonhos num só. Né? 2 coisas numa só. Deus está dizendo que vai ter 7 anos de fartura. 7 anos de fartura. A terra vai ser muito farta. Vai produzir, vai ter muita coisa. Mas depois vai vir 7 anos de fome em toda a terra. Ruína, destruição. Aí ele deu uma sugestão para Faraó. Eu sugiro que você coloque administradores para administrar, para toda a colheita desses 7 anos de fartura, reter uma parte, 20%. Porque esses 20% você vai abundar os seus celeiros. Nos 7 anos de fome, você vai ter comida para sustentar. Né? Sustentar os do Egito, as outras nações. Faraó gostou, falou, poxa, eu gostei disso que esse rapaz falou. Né? O menino teve uma boa ideia. Os conselheiros de Faraó falaram, poxa, esse menino é bom. Aí Faraó então pegou, peraí, então é você que vai. Eu vou fazer de você, tal, e falou tudo para José, e fez José passear por toda a terra do Egito, conhecer toda a terra,
deu o anel para ele, o anel do selo do faraó. Falou, em tudo você vai ser grande, você vai ser administrador, só não vai ser maior que eu no trono. Pronto, José puxa. Né? Então, irmãos, essa foi a história que dá um fundo para o que o Senhor tem para falar hoje para nós. A Bíblia fala que, no capítulo 41, versículo 46 de Gênesis, fala que José, ele era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Ele tinha 30 anos. No capítulo 42, nós vemos que os filhos de Jacó tiveram que descer para o Egito comprar comida, porque chegou a fome, né? No 55, versículo 55 do 41 ainda, 53. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. No capítulo 42 começa dizendo: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, desceis até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então eles desceram. Os 10 irmãos de José desceram. Por que 10? Eram 12. Por que foi só 10? Porque um era José. E Benjamim ficou com o pai. No lugar de José era o caçula. Né? Então ficou Benjamim, o dengado. Irmão, eu sou caçula, mas não fui dengado assim não. Ó Senhor. Aí José ficou, mas os 10 desceram. Benjamim ficou. José estava no Egito e os outros 10 foram lá comprar comida. Eles desceram, foram para comprar cereal. Versículo 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Aconteceu o que lá tinha dito, lá capítulo 37, versículo 7. Vou ler para os irmãos aqui rapidinho. No capítulo 37, versículo 7, José teve um sonho. Olha o que ele diz. Ele era menino ainda, estava com os pais, a família. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Olha só. Lá ele não tinha nem pensaram em vender ele para o Egito. Mas lá ele já havia tido um sonho. E aqui concretizou. Né? Poxa. Versículo 7. Vendo José... Irmãos, perdão, eu vou ter que ser um pouco rápido, porque daqui um pouco as crianças vão descer, tá? Versículo 7. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente. Falou bravo com eles. E lhes perguntou: de onde vens? De onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Vocês vieram comprar nada, vocês são espiões. Quer dizer, aí ele aproveitou, né, e falou: agora é comigo. Agora eu pego eles. Vingativo.
Vocês são espiões, vieram ver os pontos fracos da terra, tal, tal. Responderam: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Puxa, irmão, que dureza, né? Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos. Aí começaram a contar a história. 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe, que era o José. Ó Senhor Jesus. E Benjamim é o que ficou. Então lhes falou José: e como já vos disse, sois espiões. Nisso sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Quer dizer, vocês vão ter que voltar para casa e trazer seu irmão mais novo para me acreditar em vocês. Aí imagina eles, né? Imagina eles. A princípio, José falou para eles: envia um dentre vocês para que traga o seu irmão. E vocês outros todos vão ficar presos. Vão ficar detidos. Para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. Então, e botou todo mundo na cadeia. Ó Senhor, versículo 18. Ao terceiro dia, quer dizer, ficaram 3 dias presos. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, e vivereis, pois eu temo a Deus. Se vocês são homens honestos, fique detido só um de vocês. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Quer dizer, ele sabia, meu pai está lá com fome, eu vou mudar um pouquinho meu discurso. Fica um preso aqui e os outros 9 vão para lá. Vão levar comida lá, para o pai de vocês, nosso pai, né? 20, o versículo 20. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram em fazê-lo. Então eles começaram, irmãos, olha a cena. Eles estão ali dentro, presos, né? E eles começaram a falar um para os outros, né? Na verdade, nós somos culpados, tá vendo? Aquilo que nós fizemos lá com o nosso irmão, porque nós vimos a angústia na alma dele, de José, antes deles venderem, né? Jogaram dentro de um poço, dentro de um buraco, né, irmã Neide? Foi no buraco, né? Quando nós vimos a angústia da alma dele. Olha. Quando nos rogava e não acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. E José estava ouvindo, né? Estava ouvindo. Porque José falava com eles por intérprete. Não falava na língua deles. Mas quando eles conversavam, ele entendia. E era da família, né? O que eles estavam falando. Tá vendo? Agora vocês estão caindo no remorso, né? Remorso bateu, né? Aí Rúben falou: não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue? Rúben, acho que na época lá, Rúben não queria que fizesse aquilo com José. Aí ele lembrou aqui, tá vendo o que eu falei para vocês? Que não era para fazer aquilo com o menino, que não sei o quê. Agora nós aqui, ó, tá, então, o sangue dele está sendo cobrado de nós agora, tal. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-se, lhes falou, e tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Pegou Simeão, então tá bom. Você é que vai ficar. Não sei se punha a algema para trás. Como que era, Fernando? Era assim? Era no pescoço? Como é que era a algema que ele tem? Você não viveu lá também, né? Não. Mas algemou ou na mão aqui, ou aqui, ou aqui. Prendeu ele. Ou amarrou com corda, vai saber, né? Talvez não tinha algema na época. Acorrentar. Aí, ó. A King James fala, mandou acorrentar. Na frente dos outros 9 irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, vê que situação.
Vê que situação. Na palavra de ontem, no grupinho, a gente estava compartilhando a questão de, só fazendo um pequeno parêntese, a questão de Ló. Ló teve uma escolha. Apesar dele ser um agregado, né? Que não é Deus, ele que Deus escolheu Abraão. Mas ele teve uma escolha. Os pastores brigaram lá entre eles e ele topou com Abraão lá. Então vamos lá, vamos separar. Aí Abraão falou: se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para cá. Vamos separar. Mas ele podia ter abordado a situação. Não, vamos lá. Esses pastores que brigou aí, vamos dar um castigo neles, vamos fazer alguma coisa. Vamos voltar à paz e eu continuo junto contigo, meu tio Abraão. Não é? Mas não, mas tudo bem. Então ele acho que ele gostou e ele escolheu a planície. Lugar plano, onde não tinha morro nem vale. Ele foi naquela planície gostosa, vida fácil, tipifica vida fácil. E o que aconteceu? Ele foi terminar onde? Nós sabemos, o irmão falou ontem. Terminar em Sodoma. Sodoma e Gomorra. Depois de todo o ocorrido em Sodoma, ele fugiu, saiu, né? Os anjos de Deus tiraram ele de lá, o Senhor tirou ele de lá, e ele foi se refugiar num lugar, numa cidadezinha. Depois, irmãos, onde terminou a vida de Ló? Onde? Os irmãos viram? Numa caverna. Sem esposa, sem nada. Sem irmãos próximos dele, sem o povo, só ele e as 2 filhas. Que situação. Então, irmãos, as nossas escolhas designam o nosso destino. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. As nossas escolhas vão dizer para que lado vai ser o nosso destino e como vai ser o nosso fim. Então precisamos fazer escolhas certas. Escolhas que você tem paz diante de Deus, paz no Senhor, de fazer essa escolha. Senhor, eu quero estar debaixo da tua bênção. Eu quero estar na tua bênção, quero te escolher. E a escolha dele terminou morando numa caverna. A vida dele acabou numa caverna, com 2 filhas, e ainda teve a situação incestuosa, que Deus não tratou severamente, porque as 2 filhas dele tinham preocupação com a descendência. Pensa, irmãos, que situação, né? Então, a atitude dos irmãos de José nessa passagem aqui, eles, quer dizer, você não vê futuro. Nós não prevemos o futuro, nós prevemos o agora. Nem o daqui 5 minutos nós prevemos. Mas as nossas atitudes de momento designam o nosso amanhã. Qual foi o amanhã deles? É a situação aqui. Remorso. Olha só, nós matamos nosso irmão, né? Matamos ele. E agora o sangue dele está sendo cobrado de nós. Olha, imagina o remorso, irmãos. Passando situação de cadeia, humilhação. Se prostraram, mas não adiantou. Foram acusados de espiões. E teve mais coisas aí que José fez com eles que... Senhor Jesus... Ixi, meu tempo está indo. Vou continuar lendo aqui. Ordenou José, versículo 25. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os supriram de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quer dizer, José mandou, vocês enchem o saco deles aí de comida, enche tudo de cereal. E o dinheiro que eles trouxeram, vocês põem em cima e lacram o saco, fecha o saco. Mas põe a trouxinha de dinheiro deles dentro de cada saco, dos 9 aí. Se vieram 9 sacos, põe o dinheiro de volta. Ele estava preparando outro. Mas o bichinho era vingativo, né? Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Ixi, foi uma situação já estava feia para nós. Agora vou falar que eu roubei o dinheiro, aqui e trouxe o dinheiro de volta. Então disse aos irmãos, devolveram meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, aterrorizados, entreolhavam-se dizendo, que é isso que Deus nos fez?
que Deus fez com a gente. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhes contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: somos homens honestos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, e um já não existe, o mais novo está lá com o nosso pai, tal, tal, tal. Aí o homem falou, eles contando para Jacó, né? Nisto conhecerei que sois honestos, homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome lá da sua casa, da sua família, e vai embora. Traz para mim o teu irmão mais novo. Assim eu saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Então aí foi. Aí continua falando. Aconteceu que despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Que situação, irmãos. Mas esse José aqui judiou deles, bem? Ô Senhor Jesus. Mas se fosse o castigo de Deus, ia ser pior, né? Então disse Jacó, seu pai: vocês têm me privado de filhos, tal, tal, tal. E ele falou, deu bronca neles. Mas por que vocês tinham que ter falado que tinha mais um irmão que estava aqui em casa? Agora olha a situação. Vocês vão ter que levar seu caçula, ter que levar Benjamim também, tal, tal, tal. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer para você e entregar Benjamim na sua mão. Eu vou te restituir ele. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Jacó ficou bravo. Meu filho não vai, Benjamim não vai. O seu irmão já é morto, e ele ficou só. Se lhe sucedesse algum desastre no caminho, por onde for, farei descer minhas cãs com tristeza e sepultura. Quer dizer, eu vou perder mais um filho. Já perdi José. Se acontecer alguma coisa, eu vou perder Benjamim. Ele não vai. Não vai. Ó Senhor. Aí, irmãos, versículo 2. Quando eles acabaram de comer aquele cereal, né? Acabou a comida. O que tinha que fazer? Buscar mais comida. E aí, Benjamim ia ou não ia? Quanto tempo Simeão ficou lá? Não, Simeão ficou preso lá. Estava lá. Comeram a comida que chegou até acabar aqueles sacos de mantimento. Ó Senhor. A cadeia estava lá. Então Jacó falou, volta de novo. Aí, irmãos, entrou Judá em cena. Essa é uma parte muito importante que a gente lê. Eu li muitas vezes, irmãos, e não percebi essa questão. Versículo 3. Mas Judá respondeu fortemente, nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Aí Jacó falou: por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinha outro irmão? Respondeu ele nos perguntou particularmente para nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai, tens outro irmão? Quer dizer, eles foram interrogados, não tinha como não responder, né? Que tinha mais um irmão, tinha o pai, tal. Aí Jacó falou, no versículo 13: levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Puxa, irmãos, os filhos tiveram que ser duros com ele, né? Tiveram que chegar. Por isso, irmãos, se você tem... Vou falar para os irmãos que estão na média idade, assim, né? Tá entrando no ENTA, depois não sai, né? Você que entrou no 40, depois fique tranquilo, é 50, 60, 70, 80, 90, pela misericórdia de Deus, você chegar a 100. Mas esses que estão entrando no ENTA, irmãos, fique tranquilo, se uma hora os filhos, você tem que entender, os filhos vão adquirindo maturidade. Uma hora os filhos vão começar a falar com a gente um pouco mais sério, pondo a gente na parede assim, ó. Pai, deixa de ser assim. Pai, não faz isso. Mãe, tá errado? Tá? Não fica bravo, não. Tem muitas coisas que eles têm razão. A gente vai perdendo muitas vezes perdendo a sensatez,
não é? Né? Tem que aprender a ouvir. Tem que aprender a ouvir também, né? Fazer o quê? Porque eles foram crianças no nosso colo, né? A uma hora, irmãos, a gente vai virando quase como que criança nos colos dos filhos. E aí eles põem a gente onde quiser. Não é? É assim. Então, tem um ditado que eu não gosto muito, um dito popular. Cuida bem dos seus filhos porque eles vão escolher o teu asilo. Mas graças a Deus, nós cuidamos bem dos nossos filhos e a palavra os tem encorajado a cuidar bem das nossas cãs. Louvado seja Deus, né, Everaldo? Graças a Deus. Então, irmãos, é assim, eles deram a dura em Jacó lá. O senhor está doido, nós não vamos ter comida para comer. Se não levar José, a gente não vai. Se não levar Benjamim, a gente não vai. E aí? Não vamos comer mais. Aí Jacó, não tem jeito. Leva, vai lá. Então, irmãos, eles voltaram lá de novo, né? E compraram mais mantimentos, né? Mas, irmãos, depois aconteceu tanta coisa lá. Isso não vai dar para falar, que eu já estou quase entregando aqui. Mas depois vai ter continuidade da palavra, né? Depois vai ter continuidade do assunto. Não falta em domingo que vem. Vai ter continuidade do assunto. Mas é importante, irmãos, a postura de Judá aqui nessa situação. Ele assumiu uma postura de autoridade. O que o irmão Pedro tem falado muito, irmãos, e é um fato na igreja. Isso a gente tem que dar a mão ao tapa. Vai passando o tempo, irmãos, nós vamos nos tornando complicado no mover do Senhor. Vai passando o tempo, o nosso achismo começa a confundir. E Deus é sempre novo. E nós envelhecemos. Às vezes você pode contestar, às vezes pode não querer, não gostar. Mas esses chamados valentes de Davi, irmãos, são aqueles irmãos que estão no vigor. E esse vigor, Deus quer usar em prol da sua obra, abençoando eles na sua vida diária. Entende, irmãos, a importância disso? Porque o tempo passa, nós começamos a dar trabalho. Não é, Bento? A gente começa a dar trabalho. Aí os irmãos têm que começar a meio fazer as coisas, tipo, no meio de lado, assim. Fazer o quê? Porque a gente dá trabalho. Esses irmãos realmente precisam encarar aquilo que Deus quer fazer e assumir, falar que nem Judá aqui, ó. Nós temos que levar ele, porque se não levar ele a gente não vai comer. É por causa de mantimento. Não é? Nós temos que levar ele. Então, veja que maturidade de Judá. E ainda, irmãos, Judá é a tribo de onde gerou a linha do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de José. É isso? Mas José foi rei, governador do Egito? Não foi? Jesus, leão da tribo de José. Fala aí, Samuel. Da tribo de Judá. Olha, irmãos, que bênção. Autoridade. Olha aqui, puxa, que bênção, irmãos, que bênção. Então, eu volto a falar novamente, irmãos, é importantíssimo. Irmãos que estão nessa faixa aí de idade, deixa Deus usar o teu vigor. Deixa Deus usar. Entende? Deus precisa de você. Não confia. Na igreja tem os irmãos mais velhos, irmãos. Não confia, o velho começa a dar trabalho. O velho começa a ter uma mente meio retrógrada. Não é? Deixa Deus usar você no teu vigor, na autoridade do Espírito. José tinha quantos anos quando ele começou lá no deserto, lá no Egito? Com quantos anos ele começou? 30 anos foi quando ele foi designado governador do Egito. No vigor. E o que ele fez? Puxa, irmãos, salvou a terra. Na época, né, embora fosse pequeno o território, mas salvou a terra. Cheio da autoridade de Deus. Ele deu um castigo para os irmãos aqui, que nós vamos ver depois, coitados irmãos. Coitados irmãos. Até que ele, né? Acho que dá para me ler mais uns versículos aqui. Eu vou. Cadê a Mércia? Já foi chamar os bichinhos? Já foi buscar os bichinhos lá, né? Então eu vou ler mais um pouquinho aqui, irmãos, e vou parar, tá? Versículo 15.
Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa: leva esses homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo no meio-dia. Aí pegou eles. Puxa, eles estranharam. Uai, agora José, o governador do Egito, mandou a gente ir lá para casa dele? Nós vamos comer com ele? Falar, meu Deus do céu, acho que ele vai matar lá, vai fazer nós de comida. Não é? Mas atravessou um negócio na garganta assim que não saía. Perdeu até a fome. Ó Senhor Jesus. Bom, ele viu a Benjamim e tal, eles vão comer comigo ao meio-dia, José falou, versículo 16. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro. Ih, tem a história do dinheiro ainda. É por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Agora vai ficar tudo nosso aqui. E nós vamos virar escravo de José, né? E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram, ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos lá, tal, e contou do dinheiro, tal, trouxemos também o outro dinheiro. Nós trouxemos o que levou e o outro para comprar mantimento. Versículo 22 eu estou. Não sabemos quem tenha posto no nosso dinheiro no saco. E aí levamos de volta, né? Aí ele disse, fique em paz. O funcionário de José, né? Fique em paz. Não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Aí tirou Simeão da cadeia. Puxa, acho que Simeão falou, pô, gente, vocês demoraram para comer aquela comida lá, hein? Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e lavou os pés, e deu comida para eles comerem, a ração, o mantimento que eles comiam, e deu também a ração para os jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Aí o presente que eles trouxeram, e deram para José, tal. Vamos ver aqui. Aí José perguntou para eles, pelo seu bem-estar, ele disse, vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ele ainda vive? Que era Jacó, né? Responderam, vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, e este, o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? É esse, né? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar. Aqui ele estava quase entregando os pontos, né? Porque se movera no seu íntimo para com seu irmão e entrou na câmara e chorou ali. Ele foi chorar escondido. Que nem muitos pais fazem. Né? Eu gostava de chorar embaixo do chuveiro. Depois, lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, servia a refeição. Aí eles comeram tudo, né? E... Senhor. É isso aí. Aí eles comeram, se fartaram. Aí depois José, a partir do versículo, capítulo do 44, José então vai abrandando mais e mais até o ponto dele entregar a história toda, né? Então, irmãos, veja que situação, né? Eu tiro muita lição daqui. Primeiramente, né, essa questão de escolha. Ela gera um destino. Outra coisa, as coisas que acontecem na nossa vida é por meio do arranjo de Deus. José tinha que passar tudo aquilo, para nós talvez não. Mas era o plano de Deus. Os filhos tinham que passar tudo aquilo? Sim, eles precisavam de uma correção. Era o plano de Deus. Judá tomou aquela posição porque
Ali ele começou já a dar uma fagulha para a gente entender, olha, Jesus é o leão da tribo de Judá. Pense. O irmão Pedro vai falar bastante sobre Judá ainda. Então, irmãos, e ainda, prestem atenção às idades. Volto a dizer, irmãos, presta atenção às idades. Jacó, olha o trabalho que Jacó deu para liberar Benjamim. Tinha um coração apegado ali. Desculpa, irmãos, mais velhos, coisa de velho. Né? Coisa de velho. Nós, às vezes, pensamos que os filhos vão ficar o tempo todo com a gente, morar perto da gente, e não é assim. Não é assim. Os filhos casaram, formam família, e vão longe, às vezes. Então, a vida começa você, depois vem a esposa ou o marido, depois vem os filhos, 1, 2, 3, não sei quantos, né? Depois os filhos vão crescendo, vai um, vai outro, casou, vai outro, vai outro, vai outro, volta a ser você a esposa ou você e o marido. Depois, pela graça e misericórdia de Deus, sempre um vai primeiro que o outro. Fica um. Não é assim? Então nós temos que entender o ciclo da vida, irmãos. Temos que entender. E as coisas de Deus são administradas por aquele que está no vigor. Olha a experiência de Paulo, João, os irmãos. É assim. Às vezes alguns somem de cena, não tem jeito. Era Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Depois era Paulo e Barnabé, Paulo, Barnabé, Paulo e Silas. Paulo, cadê Barnabé? É assim, o ciclo de vida. Então, irmãos, permitam. Eu, irmãos, falo da minha experiência. Cadê os bichinhos? Estão chegando aí? Mércia? Não desceram ainda. Irmãos, eu na minha experiência de vida, eu tenho, assim, diante de Deus, muita alegria. Se eu estou sendo um irmão trabalhoso, com 63 anos, eu tenho alguma coisa ao meu favor. Eu dei o melhor de mim para o Senhor. Eu dei o melhor de mim. Eu, aos 12 anos de idade, eu recebi a Jesus. Né? Depois, ali, passados dos 15, comecei a reunir na vida da igreja. Sempre servi ao Senhor. Eu dei o melhor de mim. Quando eu estava na idade de vocês, irmãos, chamados valentes de Davi, eu estava em pleno vigor. A gente saía muito para apacentar. Eu servi muito, Senhor, graças a Deus, o Senhor me deu o irmão Esdras como um tutor. Cuidou de mim, deu chance de servir junto, né, Júlia? Servimos junto com aquela família. Foi uma bênção, foi muita ajuda. Dei o vigor. Viemos aqui para Hortolândia, a gente vinha na Kombi desde 1990. A gente vinha com a Kombi, nós não tínhamos ainda o local, a gente se reunia. Teve um localzinho ali, onde virou, era Majô Modas, naquele trevozinho ali. Depois entregamos, reunia nas casas, a gente saía naquela favelinha antes de ter o mercado de São Vicente, descia lá beirando, lá embaixo a linha do trem. Irmãos, a história é longa, dá para escrever um livro. Mas chega uma hora que vocês estão nesse vigor. E vocês não podem negar isso para Deus. Não pode negar. Deus precisa. Deus deu saúde, vigor, entendimento, sabedoria para vocês servirem o Senhor. Porque o Senhor quer voltar, irmãos. O Senhor quer voltar. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Irmãos. Perdão, irmãos, se alguma coisa eu falei foi assim meio direto, mas é a palavra, irmãos. Certo, Samuel? É a palavra. Jesus é o Senhor.